Nesse vídeo, vamos ver como foram as questões de biologia da prova da FUVEST no ano de 1981. Para essa edição também tivemos aqui um gabarito oficial, foi uma prova de 96 questões, das quais 12 foram de biologia, da questão 37 até a 48. A prova disponibilizada foi uma primeira fase de conhecimentos gerais. Começando aqui pela questão 37, o gene autossômico que condiciona pelos curtos no coelho é dominante em relação ao gene que determina pelos longos. Então a gente tem aqui um gene com dois alelos, né, assim que eu entendo. Um alelo dominante que determina pelos curtos, um alelo recessivo que determina pelos longos. Do cruzamento entre coelhos heterozigotos, que tem tanto o alelo dominante quanto o recessivo, nasceram 480 coelhinhos. Esse aqui é o nosso N. A população total é a amostra total que nós vamos analisar. Dos quais 360, desses 480, né, 360 tinham pelos curtos. Ter pelo curto significa que você tem pelo menos uma cópia do alelo dominante, seja azão, seja azão-azinho, por exemplo. Entre esses coelhinhos de pelos curtos, o número esperado de heterozigotos, então a gente quer saber, para além do fato de que nós sabemos quantos tem pelos curtos, quantos desses 360 eram especificamente heterozigotos, azão-azinho. Como é que a gente faz para calcular isso? Quem já assistiu vídeos aqui do canal de Olimpíada Brasileira de Biologia ou até de Enem sabe que eu tenho esses slides aqui que são meio confusos para quem olha assim, mas é porque eu faço eles de forma bem explicadinha, bem detalhada para quem nunca teve contato com o assunto, consiga entender como é que se pensa essa questão. Então eu vou pensar a questão aqui, a resolução dela, desde o começo, com vocês. Quem já tem prática com isso faz assim pulando etapas, né? Já faz às vezes até de cabeça. Inclusive quem é bom de matemática, né? Algumas informações importantes assim para a pessoa partir disso. A gente tem um N de 480, que foi o total de coelhos que nasceram, né? Dos quais 360 tinham pelos curtos. Então eles eram ou homozigotos, dominantes, né? Ou heterozigotos. Se eu sei que 360 dos 480 tinham pelos curtos, eu sei também que 120, que foi o que sobrou, né? Tinha pelos longos. Se eu falar, por exemplo, que o alelo dominante, azão, determina pelo curto, e o alelo azinho determina pelo longo, eu consigo pensar nos genótipos, né? Se você for azão, você vai ter pelo curto. Aí eu posso chamar isso aqui de A ao quadrado. Se você for azão-azinho, você vai ter pelo curto também. Você vai ser heterozigoto. E eu posso chamar você de 2 azão-azinho. Se você for azinho-azinho, você vai ter pelos longos. E eu posso chamar você de A ao quadrado. Por que eu faço isso? Porque a gente vai ter que usar aquele binômio de Newton, né? P ao quadrado mais 2pq mais q ao quadrado. Eu coloquei aqui, ao invés de pq, eu coloquei A azão-azinho, para ficar mais fácil, né? Para ficar mais acessível. Mas lembrem que o binômio de Newton, ele tem que, no final das contas, ali dar 1, né? A ao quadrado mais 2 azão-azinho, mais A ao quadrado, mais azinho ao quadrado, igual a 1. Essa é a nossa população total. Esse 1 é o 480, certo? O 1 aqui representa a totalidade da amostra que a gente está analisando, que é o total de coelhos que nasceram 480. Então eu sei que 360 dos coelhos que nasceram eram ou azão ao quadrado ou 2 azão-azinho. Mas eu não sei especificamente quantos eram homozigotos e quantos eram heterozigotos. Agora, eu sei que 120 coelhos que nasceram eram azinho ao quadrado. Por quê? Porque o recessivo só se expressa quando em homozigose. Então, esses 120 aqui que tinham pelos longos necessariamente eram azinho ao quadrado. Se eu sei isso aqui é a frequência fenotípica, né? 120, eu consigo encontrar a frequência genotípica, que eu chamei aqui de FG. A frequência genotípica de azinho ao quadrado, eu faço 120 dividido pelo total da população. 0,25. 25% dessa população tinha necessariamente o fenótipo e também o genótipo, azinho ao quadrado. O fenótipo pelo longo e o genótipo azinho ao quadrado. E repara que eu já posso substituir isso aqui no binômio, ó. Azão ao quadrado mais 2 azão-azinho, mais 0,25, que é o azinho ao quadrado, igual a 1. O pulo do gato aqui é que a gente vai ter que encontrar em algum momento frequências alélicas também. E eu só consigo encontrar aqui a frequência alélica desse genótipo que eu já tenho, que é o azinho ao quadrado. Para encontrar a frequência alélica, que seria a frequência de azinho e não mais de azinho ao quadrado, eu vou fazer a raiz quadrada da frequência genotípica de azinho ao quadrado. Raiz quadrada de 0,25. Então tá aqui. Frequência alélica de azinho, do alelo azinho, raiz quadrada de 0,25, 0,5. Se eu sei a frequência alélica de azinho, eu também sei a frequência alélica de azão, porque a frequência alélica de azão é 1, porque azão mais azinho igual a 1, certo? A frequência alélica de azão então vai ser 1 menos a frequência alélica de azinho, que é 0,5. Que vai dar então 0,5. Então a frequência alélica tanto de azão quanto de azinho aqui calhou de ser 0,5, meio cada um. E aqui a pessoa tem que, de novo, né, ter aquele pulo do gato. Se eu sei a frequência alélica de azão, eu consigo fazer agora o inverso. Eu consigo encontrar a frequência genotípica de azão. Como? Eu elevo azão ao quadrado. 0,5 ao quadrado, 0,25. Então a frequência genotípica, tanto de azinho ao quadrado quanto de azão ao quadrado, deu 0,25. Aqui já dava para fazer de cabeça, né? Que então a frequência de azão-azinho, de heterozigotos, só pode ser 0,5. Vou mostrar no próximo slide, mas tá vendo como é que quem já tem a prática já faz de cabeça? Porque eu já substituo lá no binômio, ó. 0,25 mais 2 azão-azinho mais 0,25 igual a 1. Reparou? Portanto, eu separo aqui o 2 azão-azinho, trago pro lado de cá, né? 2 azão-azinho.
igual a 1 menos 0,25 menos 0,25, que é a frequência genotípica, né, de azão e de azinho. Portanto, a frequência genotípica de 2 azão azinho, que são os heterozigotos, é igual a 0,5. Eu encontrei aqui a frequência genotípica desse genótipo, né, heterozigoto na população. Metade da população tem o genótipo azão-azinho, é heterozigoto. Agora eu preciso saber quantos indivíduos na população tem esse genótipo. Metade da população. Portanto, isso. 0,5 vezes 480 igual a 240 indivíduos. Metade da população. É heterozigota. Ou seja, 25% da população era homozigota dominante, 25% era homozigota recessiva e 50%, metade, era heterozigota, totalizando ali 240 indivíduos, como a questão solicitou. Portanto, o número teórico esperado de heterozigotos seria 240 letra B. 38. Uma célula somática, isso aqui é importante, tá? Que tem 4 cromossomos, ao se dividir, apresenta na metáfase. Então, acho que a gente está pensando numa mitose. Por quê? Porque é célula somática, certo? Se ele estivesse falando de meiose aqui, seria uma célula da linhagem germinativa, que iria produzir ali, eventualmente, gametas, né? Quando ele coloca aqui célula somática, mitose. Então, você vai pensar aqui na lógica, na dinâmica da mitose. Ela tem 4 cromossomos. Na metáfase, ela vai ter o quê? 4 cromossomos distintos, cada um com 2 cromátides duplicados, certo? A confusão aqui poderia alguém fazer com a letra C, que vai falar de 4 cromossomos pareados 2 a 2, os homólogos, né? Cada um com 2 cromátides. Isso aqui seria uma dinâmica de meiose, porque os homólogos se pareiam, né? Faz ali durante a prófase, tem ali o crossing over, né? Porque eles estão ali pareados. Na metáfase eles continuam pareados. E aí tem aquela divisão reducional, onde cada homólogo vai para um lado, para das células que eventualmente vai gerar ali os gametas, né? Por isso que na meiose é importante que haja esse pareamento aqui, dos homólogos, na metáfase 1. Vou pegar uma imagenzinha aqui no Google para ilustrar. Então a gente tem aqui uma mitose. Eu não sei se vai dar para ver na tela de quem está assistindo, mas tem aqui cromossomos que tem assim uma tonalidade mais vermelha e outros que têm uma tonalidade mais azul, né? Eu vou ver se eu consigo aproximar um pouco mais só para mostrar esse detalhe. Olha, eles colocaram aqui um vermelho mais escuro, um azul claro e um azul mais escuro. Tô falando isso assim só pra gente imaginar. Imagina que esses são os homólogos, tá? Imagina aqui que tem 2 cromossomos, certo? Homólogos. Então tem o 1 e o 1 homólogos e o 2 e o 2 homólogos. Só pra pessoa pensar nessa lógica aqui. Repara aqui que quando chega aqui na metáfase, eles não estão pareados. Esses homólogos que eu coloquei ali, né, meio que arbitrariamente, mas seguindo a cor, né? Repara que eles não estão pareados, ó. Eles não estão aqui seguindo aquela lógica de meiose, onde eles vão se parear ali, né, na região equatorial da célula, para que haja a divisão reducional. Eles estão meio que livremente ali, independentemente um do outro. Estão duplicados, certo? Então eles têm 2 cromátides cada um, mas eles não estão pareados. Os pares homólogos não estão pareados. Eventualmente vai ter a anáfase, né, e, enfim, telófase, etc. Uma mitose normal. Agora eu vou mostrar uma imagem parecida, só que de meiose. Eu mostro assim para poder dar crédito, né, de onde eu tô tirando a imagem. Aqui a gente tá na meiose 1, certo? Quando as células ainda são diploides, ainda estão, né, numa conformação ali 2N. Elas vão entrar na meiose 2, aí elas vão estar haploides, né? Mas aqui elas ainda estão diploides. Repara aqui aquilo que eu estava falando em relação às cores, vai ficar muito ruim a qualidade, mas olha aqui na metáfase 1, tá vendo que o vermelhinho tá pareado com o vermelhinho claro, né? E o azul escuro tá pareado com o azul claro. Isso aqui é o pareamento típico da meiose, tá? Que não acontece lá na mitose, como eu acabei de mostrar. Então, esse que era um detalhe sutil que a pessoa de repente poderia ter confundido ali na questão sobre essa questão do pareamento. Pareamento que é importante na meiose para que haja a separação dos homólogos, vá cada um homólogo para uma das células filhas. Senão você podia acabar com 2 cópias de um determinado cromossomo, né, no gameta, e isso não seria bom. Posso botar um link também para esse textinho aqui? Eu gosto de botar textos assim na internet que são fáceis, são acessíveis, né? Diferença entre mitose e meiose. Olha aqui, ó, metáfase. Na mitose... Deixa eu marcar aqui. Na mitose, os cromossomos individuais se alinham na região equatorial da célula durante a metáfase. Já na meiose, durante a metáfase 1, são os pares de cromossomos que fazem isso. 39. Nos vertebrados, derme, pulmão e cérebro, sistema nervoso, né, são respectivamente de origem derme mesodérmica, pulmão, um órgão endodérmica, cérebro, sistema nervoso, origem ectodérmica. Tinha que marcar só a letra A aqui. Ok. Pronto, letra A. Vou botar um link para esses slides aqui que eu achei na internet. Origem e formação dos tecidos. São slides de uma aula, né, no final da qual os alunos, os estudantes deveriam ser capazes de descrever etapas de desenvolvimento embrionário, né, clivagem, morulação, etc., aquelas fases da embriogênese, e exemplificar tecidos, órgãos formados a partir de folhetos embrionários, né, endoderma, mesoderma e ectoderma. Então aqui, ó, ectoderma, certo? Tecidos básicos aqui, tecido epitelial, revestimento, né, tecido nervoso, como a gente estava lá vendo do cérebro, né, sistema tegumentar, sistema nervoso, enfim.
Epiderme, pelos, unhas, glândulas cutâneas e mamárias, hipófise anterior, isso aqui tudo origem ectodérmica, tá? Orelha, interna, cristalino do olho, esmalte dos dentes. Aqui é a fase do sistema nervoso, né? A parte do sistema nervoso, neurulação, sistema nervoso, retina pineal, hipófise posterior, enfim. Com relação ao mesoderma, tudo que é conjuntivo surge daqui, né? Então, os tecidos básicos, conjuntivo propriamente dito, conjuntivo muscular, cartilaginoso, ósseo, sistema cardiovascular, urogenital, tegumentar, locomotor, coração, músculo, derme, né, como está lá na questão, tecido conjuntivo, esqueleto, sangue, baço, córtex adrenal, diversos exemplos aqui para, né, enriquecer o repertório, enfim. Com relação ao endoderma, temos aqui sistema respiratório, sistema digestório, então, cavidade oral, esôfago, traqueia, estômago, intestino delgado e grosso, pulmão, glândulas anexas, fígado e pâncreas. Então, pulmão, né? 40. Na maioria das angiospermas, o fruto é uma estrutura formada a partir do desenvolvimento do ovário. O fruto verdadeiro, ele é derivado do ovário. Então, se você pegar um abacate, uma laranja, uma cebola, uma goiaba, qualquer fruto verdadeiro, ele era um ovário que acabou ali se atrofiando, se hipertrofiando, né? E ele tem sementes dentro. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, calma. Porque vocês podem lembrar também que tem aqueles pseudofrutos, né? Tem aqueles falsos frutos. Então a maçã, por exemplo, ela não é um fruto verdadeiro. A parte comestível da maçã não é um fruto verdadeiro. Ela era o quê? O receptáculo da flor que acabou ali tendo aquela hipertrofia, mas ela não era o ovário propriamente dito, né? A morango, mesma coisa, né? O morango, inclusive, é uma frutescência, né? Não é nem um fruto. É um falso fruto mesmo. E como eu disse, o fruto verdadeiro, então, ele é derivado do ovário e ele contém sementes dentro. Qual que é a exceção? Frutos partenocárpicos, né? A banana, por exemplo, ela, por conta ali dos cruzamentos que a gente fez, ela já não tem mais sementes visíveis, reconhecíveis dentro, na maioria das vezes. E tem também os frutos que foram cruzados, né? Sofreram ali melhoramento genético para não ter sementes dentro, mas via de regra, na natureza, um fruto verdadeiro vai ter ali sementes dentro dele. 41. Existem animais que não possuem órgão ou sistema especializado em realizar trocas gasosas. Na respiração, a absorção do oxigênio e a eliminação do gás carbônico ocorrem por difusão, através da superfície epidérmica, que no caso aqui é o caso da planária, um plateuminto. Uma olhadinha rápida aqui no capítulo 10 da terceira edição do Brusca, plateumintos, Filoplatyhelminths. São os vermes achatados, né? Tem aquele formato achatado. E aí tem essa parte aqui onde eles falam sobre circulação e trocas gasosas nesse grupo, né? Como foi mencionado, com exceção de, enfim, algumas características ali, em alguns trematóides, os plateumintos em geral não têm estruturas especializadas para circulação ou trocas gasosas. Desse modo, o achatamento de seu corpo, né, facilita as trocas gasosas através da parede corporal, entre os tecidos e o ambiente. Os nutrientes são distribuídos internamente pelo sistema digestivo por difusão, que é facilitada pelos movimentos do corpo, enfim. 42. Qual a vitamina associada ao fenômeno da coagulação do sangue? Aqui vai ser letra E, vitamina K. E eu sempre fico tentando me colocar assim no lugar de quem tá resolvendo a questão e não tem a menor noção desse assunto. E a pessoa vê que AA, BB, CC, DE, aqui já teve uma diferença, né? É K. A K foi a que mais destoou, né? Eles poderiam ter feito sequência, né? A, B, C, D, E, que seria o que a pessoa esperaria. Mas aí, de repente surge um K aqui. Provavelmente muita gente chutou K. Ou ficou na dúvida entre D, E, porque também teve a diferença, né? E é K. Eu tô pensando aqui na lógica, né, das técnicas de chute que a gente tem muitas das vezes, né, para participar assim, de questões objetivas. De ficar procurando aquela alternativa que de repente destoou das outras. O K aqui, né, tá totalmente sobrando aqui. Aí eles colocaram, ao invés de colocar D, vitamina D, né, eles colocaram E pra meio que dar aquela confundidazinha, né, porque com certeza todo mundo que fosse chutar ia chutar EK direto. Rapidinho aqui, a 12ª edição do Gitton Hall, capítulo 36, diz hemostasia e coagulação sanguínea. Em algum momento aqui no capítulo surge esse assunto aqui, ó, diminuição dos níveis de protrombina, proteína importante ali na coagulação, né? Fator 7, 9, fator 10, causada pela deficiência de vitamina K. Então a vitamina K sendo importante ali, né? Justamente na síntese, na produção e na ativação de todos esses fatores de coagulação e da própria protrombina. Então, quase todos os fatores de coagulação são produzidos e formados no fígado, né? Aí eles dizem aqui que algumas doenças de fígado, por exemplo, hepatite, cirrose, podem prejudicar esse processo. Outra causa para a reduzida formação desses fatores, né, de coagulação no fígado poderia ser a deficiência de vitamina K. Essa vitamina é fator essencial para a carboxilase hepática, que adiciona um grupo carboxila a radicais de ácido glutâmico a 5 dos fatores importantes de coagulação. Enfim, ficou super técnico, mas só para mostrar qual que é então a função da vitamina K. E claro, sem esses fatores de coagulação, o sangue não coagula e a pessoa teria ali quadros de hemorragias graves. Mas não se desespere, a vitamina K é continuamente sintetizada no trato intestinal, né, por bactérias, de modo que a deficiência dessa vitamina só raramente ocorre em pessoas normais.
como resultado de vitamina, por exemplo, na dieta, né? Isso é raro em pessoas normais. Suas bactérias estão salvando sua vida. 43. Nas hemácias de um indivíduo de tipo sanguíneo AB, você vai ter ali os aglutinogênios A e B. O que é importante aqui da pessoa consolidar, né, como uma forma da pessoa nunca confundir isso aqui? Tenha sempre a relação aglutinogênio com antígeno. Então, o sangue AB tem os antígenos, ok? A e B. Lembra sempre dessa relação, antígeno com aglutinogênio. E o que seriam, então, as aglutininas, certo? Seriam... Aí você vai lembrar de imunoglobulinas, anticorpos. Então lembra, aglutinogênio, antígeno. Aglutinina, imunoglobulina, anticorpo. O sangue AB não pode ter anticorpos ou aglutininas para A e para B, porque senão daria um conflito, certo? No sangue AB você tem os aglutinogênios A e B, os antígenos, e não tem os anticorpos, as aglutininas, anti-A e anti-B. 44. Em acidentes em que há suspeita de comprometimento da coluna vertebral, a vítima deve ser cuidadosamente transportada ao hospital em posição deitada e de preferência imobilizada. Este procedimento visa preservar a integridade da coluna, pois em seu interior passa a medula espinhal, cuja lesão pode levar à paralisia. Então, a nobre função da nossa coluna vertebral é proteger a nossa medula espinhal, parte importante, né, componente importante do nosso sistema nervoso central, proteger, fazer uma proteção realmente mecânica ali. Enfim, formar aquela estrutura rígida em volta da medula espinhal, que é uma estrutura super sensível. E qualquer dano na medula espinhal, a gente pode ficar nesses casos assim, de paralisia, né, paraplégico, tetraplégico. Não é muito difícil isso acontecer, não. Então a coluna é super importante mesmo. Enfim, 45. Os agentes causadores da filariose, tuberculose, malária e febre amarela são, respectivamente... Bom, filariose, a gente vai ter ali um nemátodo, né, Wuchereria bancroft, tuberculose, uma bactéria, Mycobacterium tuberculosis, se não me engano, malária, Plasmodium, um protozoário, né? E febre amarela é um flavivírus. E a gente encontra essa sequência aqui na letra C: verme, bactéria, protozoário e vírus. Então aqui no it, rapidinho, Wuchereria bancroft causa filariose, certo? Filo nemátoda. O Mycobacterium tuberculosis, temos aqui uma bactéria. O Plasmodium lá no it estava meio confuso, então eu vou mostrar aqui na Wikipédia mesmo, Plasmodium, certo? Parasita unicelular. Olha aqui, ó. Gênero Plasmodium, aí tem a ordem e a classe, filo apicomplexa, reino cromista. É um protozoário, ok? Espécies que comumente infectam os seres humanos: Plasmodium falciparum, vivax, ovale, malari, enfim, nolese, simium, etc. E por fim, o vírus da febre amarela, né? Temos aqui, ele é um flavivírus, né? Portanto, um vírus. 46. Um dos gases liberados por automóveis é o etileno. Esse gás poderia causar nas plantas a queda das folhas, né? Senescência foliar, maturação de frutos, aqui no caso, queda de folhas. Repara que a letra C fala de retardamento da senescência foliar, o contrário, exatamente o contrário disso. Rapidamente aqui no Google, só para ilustrar mesmo, etileno, um hormônio gasoso, né? Funções: amadurecimento de frutos, abscisão foliar e frutos, né? Regulação e expressão sexual, algumas outras características que são menos comuns de serem citadas, né? Mas enfim, eu enfatizaria aqui o amadurecimento de frutos e senescência, abscisão e senescência foliar e de frutos também. A senescência é o, digamos, o envelhecimento, né, da parte. Então, assim, a folha vai ficando amarelada, né, eventualmente cai, que é a abscisão. O etileno está por trás disso. E a maturação do fruto é o fruto ir ficando maduro, né, gostosinho para comer. 47. Certas infecções hospitalares podem ser de difícil combate por meio de antibióticos comuns. Esse fato deve-se, sobretudo, a que a pessoa ficaria provavelmente em dúvida entre duas. Repara que a letra A fala sobre indução nas bactérias de resistência aos antibióticos. E a gente fala muito sobre resistência aos antibióticos, né? Então as pessoas iam ver aqui indução, né, da resistência, talvez ficassem em dúvida com essa aqui. A letra C, por outro lado, fala de seleção de linhagens de bactérias resistentes aos antibióticos. E ela está, portanto, muito mais alinhada com o conceito de seleção, né, natural, darwiniana. A gente não induz a resistência nas bactérias. A gente não força elas a ficarem resistentes. A gente seleciona. Quem sobrevive ao antibiótico, sobrevive, né, e continua se reproduzindo. Quem morre, morre. Repara que não houve uma indução para que a bactéria, propriamente dita, ficasse resistente. O que existe é uma seleção daquelas que sobrevivem. Se ela sobreviveu é porque ela tem alguma resistência já que surgiu nela por acaso, por mutação, porque ela captou ali no ambiente algum fragmento, né, de DNA que deu para ela aquela resistência. Ela vai transmitir essa característica para os descendentes dela, né? E eventualmente surge ali uma linhagem de bactéria resistente, por seleção, porque sobreviveram. A letra A vai flertar um pouco com aquela coisa do lamarquismo, né? Que eu também não gosto muito assim de ficar usando esse termo lamarquismo, mas é porque, né, faz sentido. Como se a gente induzisse na bactéria aquela mudança e ela transmitisse aquilo para os descendentes dela, né? O uso, desuso e herança de características adquiridas, só para mostrar assim, que existe uma tensão aqui entre A e C,
atenção lamarquismo, darwinismo. Então a certa seria a letra C. A letra B falou assim, convivência de portadores de diversos tipos de infecção. Isso aqui a princípio não seria um problema, porque se todos os seus antibióticos fossem eficazes, você pode conviver com pessoas com qualquer tipo de infecção. Se o antibiótico está fazendo efeito em você, não teria nenhum tipo de problema. E a D falou o seguinte, rejeição dos antibióticos pelo organismo humano. Aqui já é um cenário super catastrófico, né, onde todas as pessoas num determinado hospital, por exemplo, seriam resistentes, seriam intolerantes a todos os tipos de antibióticos que existem. Isso é um cenário que não é razoável, né? Então, assim, enfim. E a letra E falou da tendência da bactéria a se habituar aos antibióticos. De novo, meio que flertou de novo com essa coisa aqui da A, né, de indução nas bactérias. Não, isso aqui não acontece. O que acontece é a seleção. Sobrevive quem é já tolerante, quem é resistente ao antibiótico. 48 falou o seguinte. 1. Os membros de uma população natural de uma mesma espécie se cruzam livremente. Numa população panmítica, isso aqui é o caso, ok? 2. Subespécies de uma mesma espécie são separadas por mecanismos de isolamento reprodutivo. Numa população panmítica, a população panmítica é onde os cruzamentos se dão ao acaso, né, aleatoriamente. Não existe tendência, não existe viés na reprodução. Elas acontecem ao acaso. Nesse caso de uma população panmítica, a 2 não estaria correta. 3. O isolamento geográfico de populações de uma mesma espécie pode levar à formação de novas espécies. Sim, isso aqui é a famosa especiação alopátrica, né, que acontece com o surgimento de uma barreira separando uma população que perde comunicação, perde fluxo gênico com o tempo, né? Enfim. Então aqui, via de regra, nós iríamos dizer que a A1 e a 3 estão corretas. Por quê? Porque para fazer uma questão assim, a gente vai ter que assumir que a população ela é panmítica, que os cruzamentos ali estão acontecendo aleatoriamente ao acaso, sem viés, sem seleção sexual. Porque na hipótese de que houvesse algum tipo de seleção sexual, algum tipo de fator que determinasse preferência no cruzamento, inclusive a 2 poderia estar correta, ok? Para isso, para o gabarito ser letra C, a gente teria que assumir que é uma população panmítica, e aí sim, a 1 está correta, a 2 estaria incorreta, e a 3 estaria correta também. E com isso ficamos por aqui. No próximo vídeo vamos ver então a prova do ano de 1982. Até lá!